Eclesiastes, capítulo 3, versículo 14, que está escrito: eu sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente, nada se lhe deve acrescentar e nada se lhe deve tirar. E isso faz Deus para que haja temor diante dele. Isso faz Deus para que haja temor diante dele. E diz mais a Bíblia que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Nós lemos no versículo de número 14, que fala assim: eu sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente, nada se lhe deve acrescentar e nada se lhe deve tirar. E isso faz Deus para que haja temor diante dele. Não queira modificar as coisas de Deus. Não queira mudar o destino, os propósitos divinos para com a sua vida. Não queira mudar a essência que nos une a Deus. Não queira mudar a sua palavra, a verdade da sua palavra. Não queira modificá-la como se ela tivesse a necessidade de adaptar-se à sua vida. Não, nós é que precisamos nos adaptar, nos corrigir, nos moldar para Deus. Nós temos a palavra que nos direciona. Nós temos a palavra que nos dá o norte para a vida. Todo condutor, note bem isto, por favor. Você que está conosco no culto, neste culto da família pela TV Kairos, sabe bem que todo condutor, veículo, avião, uma embarcação, seja lá o que for, todo condutor tem a obrigação de conhecer as placas de sinalização, tem a obrigação de conhecer os sinais do trânsito, os sinais que os orientam para conduzir bem a embarcação, a aeronave, o veículo, na ciclovia, sei lá onde for. Todo condutor precisa conhecer a sinalização, através da qual lhe orienta no trânsito, para ter uma direção segura, para dirigir de forma tranquila e segura aquela condução. Você precisa conhecer de todos os sinais que permeiam, que indica perigo, que indica todo o trajeto, como deve acontecer. Todo mundo tem essa necessidade de se enquadrar nessa sinalização, a pretexto de não obedecê-la ter um custo muito caro. Não obedecer a sinalização implica em riscos de acidentes gravíssimos e até fatais. Uma aeronave pilotada nos céus, ela precisa seguir direcionamento, padrões de linha, de altitude, através do qual ela vai transitar em segurança no espaço. Para pousar e para decolar e para voar, tem determinantes. Uma embarcação, um navio nos oceanos, também tem um direcionamento que é acompanhado, e ele é sinalizado em perigos e tudo mais. Nas vias públicas não é diferente.
A sinalização vai dizer o caminho, quando devemos prosseguir, quando devemos parar, quando não podemos aumentar a velocidade, quando temos uma curva perigosa, quando temos momento de perigo, recebemos uma sinalização de perigo, de pare. Sobre esta direção, nós podemos seguir numa viagem tranquila, e quando negligenciamos ela, há um preço a pagar. Certamente se paga-se um preço. Deus nos deixou sinais indicativos nesta vida, que ninguém deve negligenciar esses sinais, que ninguém pode desprezar esses sinais, porque esses sinais nos conduzirá pelo caminho em segurança na presença de Deus. Há aqueles que tentam mudar, há aqueles que tentam modificar, mas certamente pagarão um preço. Certamente pagarão um preço. Na vida há encruzilhadas diante de cada um de nós. Você talvez esteja passando por momentos difíceis, encruzilhadas, e que de repente você se depara diante delas e você se pergunta: e agora? E agora? Qual o rumo que vou seguir? Qual o caminho que eu vou seguir? E aí há uma resposta muito óbvia da sabedoria. Aonde você quer chegar? O caminho que você escolhe nesta vida está determinado aonde você quer chegar. Onde você quer chegar? Então escolha o caminho e transite pelo caminho que você quer chegar. Deuteronômio capítulo 30, no versículo 19, a parte B nos diz que tenho proposto a vida e a morte, que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, o caminho da vida, para que vivas tu e a tua semente. Escolhas na encruzilhada da vida. O que você escolhe? Ser conduzido pela palavra? Ser conduzido pelo poder de Deus? Lembre-se que Jesus deixou claro: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por Jesus. Não existe outro caminho. Deus encontrou no coração dos hebreus, povo de Deus, muitas dificuldades para fazer com que eles fossem o seu povo, para transformar aquele povo em seu povo, um povo de Deus. Ficaram no Egito cerca de 400 anos após a morte de José, e logo nesse período, após a partida de José do Egito, que foi governador do Egito, esse povo se desviou de Deus, se esqueceu de Deus, se esqueceu do Senhor, foram se envolvendo de uma forma muito forte, de tal maneira que o povo deixou de servir a Deus, de adorar o Deus verdadeiro, porque esse povo se permitiu, deixou-se ser dominado pelo esquecimento. O esquecimento foi dominando a mente e o coração, perderam noção do perigo e foi se envolvendo com a cultura egípcia, foi se envolvendo com aquilo que eles não deveriam se envolver. As consequências foram danosas na vida espiritual e na vida social do povo lá no Egito durante 400 anos, tanto é que esta postura os levou à escravidão.
Davi, nos seus dias finais de vida, chamou a Salomão, e aí eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de 1 Crônica, capítulo 28, versículo de número 9. Davi chamou a Salomão e disse: e tu, filho meu, ou meu filho Salomão, conhece o Deus do teu pai e serve-o com coração perfeito e com uma alma voluntária, porque esquadrinha o Senhor todos os corações e entende todas as imaginações dos pensamentos. Se o buscares, será achado de ti, porém, se o deixares, rejeitar-te-á para sempre. Que conselho poderoso! Busque a Deus, invoque o seu nome constantemente, e a Bíblia deixa bem claro: invocai o Senhor enquanto se pode achar, buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai o seu nome enquanto ele está perto. Davi aconselhou isso a Salomão: não rejeite a Deus, não rejeite a sua palavra, não rejeite a sua direção, porque se você rejeitar a Deus, Deus também te rejeitará para sempre. Conselho forte da parte de Davi a Salomão: abandonar a Deus, rejeitar o plano salvífico do Senhor, é estar disposto a pagar um alto preço. Por isso, assim como um condutor precisa conhecer bem os sinais, precisa conhecer bem as placas de sinalização para um trajeto em segurança, assim também nós precisamos conhecer bem a palavra de Deus para um trânsito em segurança na nossa vida espiritual, no caminho para a eternidade, em Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Precisamos conhecer bem os sinais e não negligenciarmos os sinais. É necessário que nós tenhamos esse entendimento, é necessário que nós tenhamos essa prudência, em nome de Jesus Cristo, porque Deus deixou para cada um de nós, Deus deixou para você sinais indicativos, para que ninguém erre o caminho, para que ninguém se desvie do caminho, para que ninguém pegue o caminho errado. Deus deixou sinais. Por isso, em nome de Jesus Cristo, nesse ano de 2023, continue firme, buscando os sinais do Senhor que te leva no caminho de vida eterna. Nesse ano de 2023, seja guiado pelos sinais do Senhor, pelos sinais que tem a placa dizendo: siga em frente. Sabe de uma coisa? Nós precisamos conhecer os sinais de Deus, porque os sinais de Deus nos indicam o caminho reto, porque nós só conseguimos enxergar aquilo que está ao alcance dos olhos, no ponto de vista físico, só enxergamos aquilo que está ao alcance dos nossos olhos, e na curva, só quem enxerga é o Senhor. Vamos usar os sinais de Deus para enxergarmos além da curva e não incorrermos em acidentes fatais. Amém? Que Deus nos abençoe, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe o seu coração, em nome de Jesus Cristo, e participe da vida eterna. Amém? Graças a Deus. Eu quero orar por você. Se você puder, coloque a mão assim no seu coração
e diga comigo assim: Deus, eu preciso de Ti. Eu preciso ser guiado, Senhor, pelos Teus sinais. Eu preciso, Senhor, confiar plenamente minha vida em Ti, Senhor, para não ser atropelado, Senhor, na estrada da vida, para que a minha vida não seja ceifada, Senhor, pelos atropelos, para que não venha pagar muito caro, Senhor, por avançar sinais, por não saber me conduzir plenamente pelos sinais dos céus. Jesus, nos orienta. Diga isso aí, você que está orando comigo. Sim, meu Deus, com Teu poder e com Tua glória, Pai das luzes, Pai de toda a eternidade, de todo o poder, nos direcionamos a Ti em o nome de Jesus, orando por todos quantos estão conosco, Pai. Assim abençoa esta vida e dá a ela direcionamento sábio. Amém. Muito obrigado a você pelo carinho da sua audiência. Muito obrigado a você que continua conosco pela TV Kairos e pelas redes sociais. Em nome de Jesus, Deus abençoe, receba as bênçãos do Senhor. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus, nosso Pai, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, não só hoje, mas para todos sempre. Todos digam amém. A paz do Senhor.